Que a graça de nosso bondoso Deus esteja junto com todos nós, hoje e sempre. Eu quero convidá-los, se vocês quiserem ter a Bíblia aberta na carta de 1 Tessalonicenses, a ideia é a gente trabalhar um pouquinho essa carta, especialmente o capítulo 3, que fala de uma alegria difícil de colocar em palavras, uma alegria que o apóstolo Paulo compartilha aqui nesse capítulo 3. E a gente pede que o bondoso Deus em Cristo Jesus nos abençoe ao meditar na sua santa palavra com esse tema proposto, um coração alegre. Amém. Paulo está extremamente alegre nesses versículos aqui. Está feliz. Mas por que ele está feliz? O que move ele se alegrar, estar com o coração feliz e alegre? Para que a gente possa entender aquilo que está sendo dito no capítulo 3, talvez a gente vai precisar dar uns passos para trás. Começar essa caminhada aqui de 1 Tessalonicenses num outro livro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Eu vou resumir um pouquinho para vocês. Lá em Atos, capítulo 17, Paulo e Silas estão fazendo algumas viagens, indo em alguns locais. E de repente eles chegam na cidade de Tessalônica. E eles começam nos sábados a falar a respeito da mensagem do Cristo crucificado, da ressurreição, a mensagem do Evangelho. E a partir desse testemunho que eles dão, uma nova igreja começa a surgir. Talvez vocês já ouviram histórias assim também, de repente, testemunhos de algumas pessoas, ali uma nova comunidade, ela é fundada e ela começa a se espalhar. É o que aconteceu ali na grande maioria das viagens do apóstolo Paulo. Só que o que aconteceu nesse caso em Tessalônica é que essa mensagem, a boa nova do Evangelho, do Jesus ressuscitado, ela trouxe dificuldades em meio às pessoas que estavam ali. Começou a gerar dúvidas e contendas. E justamente algumas pessoas que estavam presentes nessa sinagoga, não gostando de Paulo anunciar uma nova religião, uma nova fé na vida daquelas pessoas, contrata pessoas de má fama para fazer um motim, uma desordem na cidade, ao ponto de pegar não só Paulo e Silas, mas as pessoas que agora estavam andando nesse caminho, levando então até as autoridades, os acusando de terem outro rei. E esse outro rei tem um nome que é Jesus. Então vocês conseguem imaginar aquilo que estava acontecendo naquela cidade. Isso fez com que Paulo tivesse que sair dali. Tanto para preservar Paulo e Silas, tanto para preservar a vida deles, como também para preservar aquela pequena comunidade. Paulo, quando saiu, ele já havia avisado aquela pequena comunidade: vai haver dificuldades. Vai haver sofrimentos, vai haver perseguições, mas é incrível que nas adversidades que eles começam também a se fortalecer, a se ajudar, a se amparar, a crescer. Parece que também é algo que acontece não só no sentido familiar, mas núcleo familiar, mas também em congregações. A gente percebe que quando congregações às vezes estão em momentos difíceis, estão em situações... O objetivo delas é se ajudar, se amparar, e ali elas começam de novo a crescer. E aquela pequena comunidade, mesmo em grande perseguição, ela cresce. E o nome de Jesus, ele começa a se espalhar. Mas Paulo sabia que não seria fácil. Paulo sabia que não seria nada fácil continuar firme na fé em contexto de perseguição. Em outras palavras, essas pessoas recém-cristãos, elas precisariam abrir muito daquilo que viviam anteriormente. Haveria um custo pessoal muito grande. Que sentido custo pessoal? A gente vai perceber em vários outros locais, o fato de você ser cristão significava muitas vezes deixar a família, deixar amigos. O isolamento social, aquilo que era comum de se fazer, agora, por causa dessa nova fé, não por obrigação, mas por fruto
nessa nova vida, agora eles viviam de uma maneira diferente em relação às outras pessoas. E as outras pessoas começavam a perguntar, mas por que vocês estão fazendo assim? Por que vocês estão deixando de fazer isso, fazendo aquilo? Algo que naturalmente vocês faziam em todos os momentos. E ali dava a oportunidade deles testemunharem a fé. Percebam que o testemunho ele vem num contexto de dificuldades. O testemunho não vem num contexto onde tudo está bem. Não sabemos quanto tempo Paulo e Silas ficaram ali, possivelmente poucas semanas. E nessas poucas semanas foi algo tão intenso ao ponto de dizer lá no capítulo 2, versículo 7, estávamos com vocês, fomos como uma mãe ao cuidar dos seus filhos. Olha essa imagem relacional, íntima. Ou no versículo 11 do capítulo 2, sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos. Então nessa relação familiar, de mãe e de pai, ele até traz essas duas relações para dizer, é algo íntimo, é algo profundo, essa relação de família. Ou seja, esse relacionamento de Paulo indo até essa cidade não era de influência e poder, não era de cima para baixo. Paulo não estava dizendo agora, aceitem essa nova fé porque vai ser assim a partir de agora. Até porque ele não levava nada, apenas a palavra e a mensagem do Cristo crucificado. Ele não tinha nada, não tinha influência, a não ser a influência da mensagem de Deus. Mas essa base do relacionamento era justamente o quê? O serviço humilde do Evangelho, que entrega até a sua própria vida em prol de pessoas que ele mal conhecia. Poucas semanas lá com eles. E a gente vai perceber então no versículo 8, o ponto do capítulo 2, versículo 8, se vocês tiverem, olha só. Nós os amávamos tanto que gostaríamos de ter dado a vocês não somente a boa notícia que vem de Deus, que foi de fato o que Paulo fez, mas até mesmo a nossa própria vida. Até mesmo a nossa própria vida. O versículo 17 desse mesmo capítulo 2, ele adiciona algo a mais, ele diz, irmãos, nós tivemos de nos separar de vocês por algum tempo. Estamos longe dos olhos, mas perto do coração. Sentimos muitas saudades de vocês e gostaríamos de vê-los outra vez. Percebam, ao ponto de dar a própria vida, estamos longe dos nossos olhos, ou seja, a gente não se vê, não está junto, mas de coração nós estamos perto. Agora, sem o auxílio de Paulo e Silas, a pergunta que fica é, como é que esses cristãos estão? O que está acontecendo na cidade de Tessalônica? Como é que eles estão lidando com as adversidades? Será que eles estão firmes na fé? No tempo do apóstolo não tinha essas informações que hoje nós temos. Era muito mais difícil, claro, certamente era mais difícil, naquele contexto de receber alguma informação. Então Paulo envia Timóteo. Hoje a gente pode abrir as redes sociais e ver se de fato alguma pessoa está bem ou não. Mas ela ainda é através de alguns filtros, né? Mas de fato é só conversando com ela. Paulo envia Timóteo. E Timóteo, ao voltar, ele traz notícias de que aqueles cristãos estão bem, estão firmes, fiéis a Jesus. Em outras palavras, não está dizendo esse bem no sentido que, não há mais perseguição, eles não estão mais doentes, não tem mais problemas. Não, não é esse bem. Eles estão firmes em Jesus. E olha só as palavras, quando ele recebe a notícia no capítulo 3, versículo 8, as palavras que a gente ouviu hoje já. Ouçam do apóstolo Paulo aquilo que ele diz. Agora nós nos sentimos com mais vida, porque sabemos que vocês continuam a viver firmes por estarem unidos com Jesus, com o Senhor. Não saber como eles estavam, na perspectiva de Paulo, era como se ele estivesse perdendo vida. E agora, ouvir de Timóteo que eles estão bem na fé, eles estão bem em Cristo, eles estão fiéis no Evangelho, deu vida ao apóstolo. Esse texto, sabe, que me fez pensar nessa caminhada de vida, não muito longa, mas do ministério já há mais de 10 anos, fez pensar na minha primeira congregação, a congregação de Santa Maria. Como é que eles estão? Como é que está a igreja?
E me fez pensar também em vocês, porque eu tenho certeza que alguns de vocês já estiveram em outros locais, em outras congregações, em outras comunidades. Muitos de vocês, eu vendo vocês aqui, eu sei que vocês deixaram famílias, deixaram amigos de infância. Como é que estão essas pessoas, no sentido espiritual? Elas estão bem? Elas estão fiéis a Cristo? Elas continuam caminhando com Jesus? Ou para quem é dessa congregação desde o seu nascimento e viu aqui pessoas chegar e de repente agora não estão mais, mas como é que estão essas pessoas que vocês tiveram contato na juventude, na confirmação, na juventude, no início? Pessoas que talvez vocês conviviam em casa, levavam... tinha um momento de jantar, pessoas que talvez vocês investiram um tempo falando desse evangelho. Como é que estão essas pessoas? Você tem notícia delas? E eu fiz um desafio para mim, nessa semana, no início dessa semana. Eu olhei, porque eu queria escolher um grupo. Assim como nós também, se a gente ficar no geral, a gente não vai pensar em ninguém. A gente precisa escolher um grupo. Ou é o grupo da confirmação, o grupo da juventude, o grupo dos meus amigos. Eu preciso escolher um grupo. Eu escolhi as pessoas que, de alguma maneira, eu tive a oportunidade de batizar. Olhei lá para Santa Maria, foram 41 batismos no período de mais ou menos 6 anos. E fiquei pensando, né, como é que eles estão. E é justamente agora, muitos daqueles que eu batizei há quase 11, 12 anos atrás, e agora a gente vai percebendo que há confirmações acontecendo, né? E é como aconteceu a confirmação, aquele momento dentro da igreja luterana, onde os jovens professam a sua fé. O que aconteceu no domingo passado aqui, né, com alguns dos jovens. E agora a gente está percebendo, né, que muitos deles estão fazendo essa confirmação. E deixa eu compartilhar algo muito pessoal. O pastor Lauro pode confirmar depois, ou os outros pastores que estão aqui. A alegria de um pastor é ver que aqueles que iniciaram na fé permanecem firmes com o tempo. A alegria de um pastor é ver que aqueles que a gente teve a oportunidade de fazer parte da vida deles, levando o batismo, depois continuam firmes, confessando a sua fé. Isso não significa que não vão ter dificuldades, não vão ter tentações, não vão ter problemas, mas essa alegria é algo que às vezes é difícil de explicar. E de uma forma muito simples, essa é a alegria do pastor Paulo aqui. Percebam, essa é a alegria do pastor Paulo. Ele tinha iniciado essa pequena congregação, falado do Evangelho de Jesus, e agora quando Timóteo volta, falando dessa notícia, ele enche o seu coração de alegria. Mesmo sabendo que talvez eles nunca fossem se ver de novo. Como eu sei que eu nunca vou, é possível que algumas pessoas eu não vou ver de novo. Quem sabe, novo céu e nova terra. Essa é a grande esperança. Mesmo sabendo que eles nunca viriam, mesmo sabendo que estariam em grandes perseguições, mesmo sabendo que tudo que estava acontecendo na sua vida, o fato de eles saber que eles estavam bem e estavam com Jesus, encheu o coração dele de alegria e de gratidão. Esse é o poder da palavra de Deus. É simples. Através de uma pequena semente, de um pequeno testemunho, de poucas semanas, de poucos contatos, mas fez com que nascesse uma igreja, nascesse uma congregação, e esse evangelho frutificasse ao ponto de a gente nem saber o impacto que essa congregação teve na vida de muitas outras pessoas. Esse é o poder da palavra de Deus. E o testemunho é isso. Nós não, no nosso testemunho, a gente não pega e abre a mente da pessoa, agora creia nisso. Não, a gente sempre fala daquilo que Deus fez em nós. Deus agiu em nós, através do poder do Espírito Santo. E eu fico pensando Paulo aqui, a coragem dele de ir de cidade em cidade, entregando tudo de si, no sentido até de investir fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, ao ponto de entregar a sua vida e o seu coração para pessoas que ele mal conhecia. E a gente não percebe obrigação nesse sentido, mas a gente percebe o Evangelho o movendo a fazer isso. E isso é tão forte que a vida daquelas pessoas foram transformadas, vidas foram resgatadas.
E essa transformação é tão forte que as pessoas que ouviam esse evangelho mudavam de vida e viviam da forma como o Senhor nos ensinou. Ou seja, isso não é possível, transformar corações, influenciar pessoas, se essa mensagem que o apóstolo Paulo nos ensina e nos fala aqui não for verdade. E não apenas verdade, ou apenas como uma informação que a gente recebe, mas de fato como algo que produz em nós uma nova vida. Percebem, se vocês olharem lá no capítulo 1, versículo 5, como as pessoas elas perceberam essa mensagem, ou como o apóstolo Paulo deixou claro: pois temos anunciado o evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Não apenas palavras, técnicas ou formas de entreter ou seduzir, mas é uma mensagem que está carregada com verdade, mas que é uma porta de entrada para o Espírito Santo fazer a sua obra, que é o poder do Espírito Santo. Ou seja, no nosso testemunho, a gente apenas fala, é Deus que usa, ou a gente apenas age, é Deus que usa isso e transforma uma nova vida no coração das outras pessoas. Mas o que eles fizeram? Essa é a mensagem que o apóstolo Paulo fez, uma mensagem que traz vida, que transforma, que é verdadeira, mas ele coloca tudo isso num contexto de oração. Percebam ali no versículo 10, agora do capítulo 3, que é o texto que a gente está lendo, olha só o que o apóstolo Paulo fazia junto com essas pessoas. Dia e noite pedimos a Ele, de todo o coração, que nos deixe ir vê-los pessoalmente para podermos completar o que ainda falta na fé de vocês. Paulo e Silas, eles estavam distantes da sua fé, da vida daquelas pessoas, mas não de coração e muito menos de oração. Dia e noite ele colocava a vida daquelas pessoas em oração, nas mãos do Senhor. E essa semana eu fiz um desafio para mim, não apenas olhar. Lá em Santa Maria foram 41 batizados, mas eu quis olhar aqui em São Paulo também, nessa congregação. E nos últimos 6 anos também, eu tive a alegria e a oportunidade de conduzir 54 batizados aqui, na congregação. Então foi quase 100 pessoas, né, que Deus, nesses 11 anos de ministério, me deu a oportunidade, a possibilidade de poder fazer parte da vida deles. Não por minha causa, mas sendo um instrumento para aquilo que o batismo de fato realiza. E nesse período de advento, um dos desafios que eu fiz para mim, começando daqui e indo até os primeiros, é tentar lembrar de cada pessoa que Deus me deu a oportunidade de levar ao santo batismo e perguntar como é que você está. No sentido até de vida, orar por aquela pessoa e deixar com que o Espírito Santo faça essa obra de fortalecer a sua vida e a sua fé. Então esse é um desafio que eu quero ao longo desse período de advento. Então, possivelmente, muitos que foram batizados por mim ao longo desse período de advento, eu quero orar por você e vai ser uma oportunidade muito especial a gente lembrar do nome do seu filho ou do nome de você, né, que esteve aqui no santo batismo. Mas olha só, percebam que essa relação desse texto não é apenas do ministro da palavra ou do pastor com uma igreja. De fato, é Paulo, na igreja de Tessalônica. Mas ele é muito maior, ele é muito mais amplo do que isso. Não é somente dessa relação pastor e congregação, mas é congregação entre si, uns para com os outros. Percebam aqui que ele vai dizer qual que é o desejo do apóstolo Paulo, que reflete a vida do cristão batizado, que tem uma missão sim, de compartilhar essa verdade. O versículo 12, se vocês têm aberto, o versículo 12 diz assim: que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas. Percebam esse movimento? Paulo com a igreja entre si, uns para com os outros e eles para com todos.
relação de pastor, congregação, a congregação entre si e congregação cidade. Percebam esse movimento? E agora, quando a gente coloca daquele contexto de perseguição, orar uns pelos outros e também orar pela cidade, fazia com que o Evangelho também crescesse nos seus corações, o testemunho, a perseverança e a certeza de que não estavam sozinhos, mas estavam acompanhados pelo próprio Jesus Cristo. Cada vida é importante, queridos irmãos. Todos nós somos especiais. Não porque nós fazemos coisas especiais, mas porque Deus nos criou. Nós somos obra da mão de Deus. E cada um tem uma caminhada de vida diferente, com histórias diferentes, com desafios, tentações, mas todos Deus deseja buscar. E quando a gente olha para o Salmo 25, nós vamos perceber que Deus quer guiar cada um de nós. O Salmo 25, tem pelo menos 2 versículos, ele diz assim: Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faze com que os conheça bem. Ensine-me a viver segundo a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador, eu sempre confio em ti. Ensina-me. Na caminhada da nossa vida, nós precisamos do Espírito Santo para nos ensinar e nos lembrar das coisas que Ele tem feito. Em oração, uns para com os outros, e também pela cidade, que a gente possa se lembrar e orar. Ó Senhor, me ensine a viver segundo a Tua vontade. Ó Senhor, lembra o meu coração aquilo que tens feito na minha vida. Ó Senhor, faça crescer cada vez mais o amor que eu tenho uns para com os outros. Ó Senhor, me dê forças para que eu possa viver uma vida completamente dedicada a Ti. Mas por quê? E a resposta, o texto de Jeremias vai nos dar. Porque o fim está chegando. Os últimos tempos estão presentes. A gente acabou de meditar nos últimos 2 domingos. O fim está chegando. E o livro de Jeremias nos fala que quando esse dia chegar, o seu povo vai ser salvo, porque o Senhor é a nossa salvação. Nós iniciamos esse período de advento nessa perspectiva. O fim está chegando. Mas ele está chegando sabendo de que esse tempo está unido com o Filho Jesus Cristo. E nesse tempo que vivemos, nós não estamos sozinhos. Deus vem por meio da sua palavra e sacramentos, batismo e santa ceia. Ele nos mantém firmes nessa esperança, até um dia, que não saberemos quando, Ele voltará em glória para restaurar toda a criação e ressuscitar todos aqueles que estiverem unidos em seu nome. Talvez Paulo nunca mais fosse ver aquelas pessoas, e eu não sei se de fato viu, por menos os relatos não nos permitem isso. Mas o novo céu e a nova terra, eles vão ter a alegria de se reunir. E da mesma forma, talvez vão ter pessoas que a gente nunca mais vai ver. Hoje a gente tem possibilidade de se comunicar com eles. Mas a gente ora e a gente louva a Deus pelo fato de a gente ter a oportunidade de orar por eles e colocar eles nas mãos do Senhor. O último versículo dessa oração, que a gente pode dizer no capítulo 3, nós ouvimos o apóstolo Paulo dizer: deste modo Deus dará força ao coração de vocês, e vocês serão completamente dedicados a Ele, estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai, quando nosso Senhor Jesus vier com todos os que são dele. Essa oração termina justamente com essa esperança desse encontro com todos aqueles que estão unidos no nome do nosso Salvador Jesus. Mas nós estamos aqui ainda. Esse é o período do tempo da graça, o tempo da oportunidade de falar a respeito da nova vida que a gente recebe no Salvador Jesus. Por isso, eu quero deixar um pequeno desafio para vocês também. Você lembra que antes eu comentei de fazer vocês pensarem em pessoas ou grupos, ou que vocês saíram e deixaram, ou pessoas que fazem parte da comunidade de vocês, mas de repente não estão mais tão presentes. Eu quero que vocês pensem nessas pessoas. Ou aproveite esse período do advento, entre em contato com elas. Vamos
unir uns aos outros por meio de oração. E se porventura elas não estão bem na fé, ou não estão bem emocionalmente, ou fisicamente, ou psicologicamente, a gente possa ser uma oportunidade de estender a mão e de ajudar. Orar por ela, para que essa semente do Evangelho possa cuidar da vida e do coração. Mas também aproveite esse período do Advento. Aproveite esse período de Advento, assim como Paulo nos ensinou, a encher nosso coração de alegria. Alegria quando a gente senta ao lado de uma pessoa que está cantando e louvando, junto com o nosso bondoso Deus, esperando esse dia final do novo céu e da nova terra. Cada um que está aqui é um motivo de alegria para o próximo, e é um motivo de alegria, né, para louvar esse Deus que já nos fez tudo, e agora a gente caminha seguro com aquilo que Ele nos ensina na Sua palavra. Que o bondoso Deus nos conduza a continuar caminhando, a continuar orando uns pelos outros, para que juntos possamos nos manter firmes até o dia final. Amém. Vamos nos colocar em pé?